Salve galera! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do projeto Viagens Oraculares do nosso coletivo Tantra Nabis. Aqui a proposta é que a gente adentre o campo morfogenético, onde as informações do inconsciente coletivo estão disponíveis para nós, para ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de detalhes com relação ao campo de algumas temáticas que são coletivas e que são tendências do momento. O meu convite hoje é para a gente trabalhar a grande força coletiva que é o Movimento Nacional de Articulação de Marchas da Maconha do Brasil. Esse é um momento bastante propício dentro do contexto político, da tensão, das possibilidades, caminhos de representantes que temos, quando a gente sai do armário e a gente se disponibiliza para pautar temáticas que dizem respeito à nossa saúde, à nossa segurança, à nossa educação, a como a gente usa as tecnologias sociais, sobre como a gente cuida do meio ambiente e inúmeras outras pautas que a temática traz para a superfície. É a hora de cada um de nós conscientemente expor o seu ponto de vista com relação ao direito constitucional de podermos ter acesso, de podermos fazer um autocultivo, de podermos produzir algo que seja benéfico dentro de um quadro clínico, de uma condição, de uma vulnerabilidade que essa planta de poder magnífica proporciona para nós. Então senta aí que eu queria contar um pouquinho da história de como a gente chega hoje nesse momento tão emblemático. Vou pegar meu beck. E eu peço licença aqui para acender a minha vela e abrir o campo dos trabalhos na intenção da mobilização. Que a leitura de agora, que a leitura desse momento presente possa tocar teu coração para você lembrar, enquanto brasileiro, o que é que cabe a você também realizar. Adiar. Que abençoe os nossos caminhos para a gente seguir e marchar. Em nome de inúmeros povos que foram oprimidos, massacrados e violentados, que nós temos que nos colocar. Em nome de muitas famílias, corpos e realidades que a gente não pode mais se silenciar. É tempo da gente construir em comunidade o tipo de coletividade que a gente exige dos nossos governantes. Um senso de horizontalidade e transparência só acontece se a gente pratica isso todos os dias, enquanto corpo coletivo. E lanço aqui a questão. Você já foi numa marcha da maconha? Peço então que se faça um círculo mágico de proteção ao nosso redor, para que eu possa falar sobre passado, presente e futuro possível com a consciência coletiva. E assim é. Quando a gente se comunica numa lógica de aprendizagem, que não é só minha, mas é sua e de todos que estão ao nosso redor, a gente pode nos possibilitar algumas inspirações arquetípicas que podem ser consentimentos dentro de um grupo de trabalho e de ação que possa trazer uma estratégia, uma metodologia, uma pedagogia que vá ser eficiente quando nós queremos, dentro dessa ignorância que o sistema propõe para nós, né, do desconhecimento dos tipos de potenciais terapêuticos e de benefícios que são trazidos por plantas de poder, a gente tem hoje a oportunidade de estar refletindo e pensando juntos como é que nós, usuários, como é que você, que conhece alguém que faz um uso terapêutico, como é que os médicos e outros agentes de saúde que têm tanto valor quanto fazem um acompanhamento que vai gerar um benefício para o sistema endocannabinoide no indivíduo de uma forma coerente. E essa coerência aqui tem muito a ver com como a gente começa esse movimento. E para falar sobre isso, eu queria trazer o tarô dos orixás, honrando a ancestralidade que trouxe a erva para o nosso país. Queria trazer essas entidades para comunicar como é que a gente pode finalmente ser feliz. E fecho minha poética pedindo para cada um de vocês sentirem no coração de vocês por que é que vocês estão aqui mesmo? O que é que faz você querer escutar a minha voz, essas cartas e essa narrativa?
Como é que você pode ser tocado pelas informações que vão chegar e que eu não consigo decodificar, como vão afetar e impactar você. Então comece contando que as nossas marchas se iniciam lá em 94, quando no exterior existe este movimento da contracultura que vai propondo essa reflexão sobre o que as plantas, o que essas alquimias também de mecanismos de ação bioquímicos podem proporcionar para o nosso corpo enquanto autoconhecimento, expansão de consciência e, num estado alterado, novas formas de conceber a si mesmo. Então, a cannabis inicia como um movimento da contracultura já no entendimento de que existia um potencial terapêutico que sim é estabelecido e muitas vezes confundido com recreativo e social, porque essas coisas não se separam dentro da estrutura subjetiva de um ser humano. E aí que vem o nosso processo de entendimento, de buscar entender com embasamentos científicos, com estudos empíricos, com estudos de caso, inclusive, bastante direcionados para o entendimento para cada condição, para a gente poder ter mais dados e mais referências sobre como a cannabis é benéfica para o sujeito, para a comunidade e para o próprio meio ambiente. Toda a sociedade, dentro de uma estrutura de uma linha de produção, pode se beneficiar, inúmeros empregos, inúmeras formas de a gente pensar uma relação com outras plantas que podem, dentro dessa capacidade também da cannabis, de atrair a força das nossas queridas abelhas para poder também dar a possibilidade de polinização de diferentes espécies e uma diversidade no sistema todo, que é muito importante no momento de regeneração planetária, no momento de retorno, se é que a gente pode colocar assim, né, a uma renascença psicodélica que convida cada um de nós a lembrar que nós somos também a natureza. Então vamos lá, mais um gole aqui para a gente recomeçar. Então vamos lá recomeçar. Em 2002, acontece a primeira marcha no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Em 2008, outros estados, outras cidades se mobilizam, mas começa uma repressão policial, processos jurídicos e alguns encarceramentos dentro desse processo da falta de liberdade de expressão. E é em 2011, quando a gente consegue, pelo Supremo Tribunal Federal, o legítimo direito de liberdade nas ruas da expressão do nosso afeto pela flor, que a gente inicia um processo onde não só os usuários, especialmente usuários de substâncias diversas, mas especialmente os já identificados com a cultura canábica, começam a se expor, mas também as figuras parentais e seres em condições de vulnerabilidade na saúde, para dar um outro olhar, uma outra perspectiva do quão benéfico pode ser a descriminalização, que hoje despende uma energia, recursos do Estado e reage de uma forma bastante classista e racista, suprimindo a periferia, suprimindo esses espaços que precisam de acolhimento e que hoje se apropriam também do comércio legal como uma forma de sobrevivência, de subsistência. Não são só os privilegiados dentro da condição de querem captar recursos, mas a gente tem muita gente no meio do caminho que está a serviço por uma necessidade. E dentro dessa falta de estrutura, de distribuição de renda, de terra e todas as pautas que a gente já sabe que são questões problemáticas no nosso Brasil, a gente está lembrando que a Marcha da Maconha não é só sobre fumar. A Marcha da Maconha é sobre a possibilidade de podermos conversar horizontalmente sobre como cada corpo pode escolher por si, com pouca consciência, que tipo de substância, qual a quantidade e para qual benefício vai fazê-la. E esse tipo de educação e acolhimento canábico é necessário dentro de uma terapêutica. O tipo de educação escolar, parental, dos espaços de atendimento em saúde é estruturalmente a raiz do porquê que a gente tem tanto preconceito, tanta resistência, tanto conservadorismo, em possibilitar pesquisas, possibilitar acesso de recursos, possibilitar que as pessoas possam se proporcionar novas formas de cuidar do próprio corpo, que são, na verdade, milenares, que é nessa consciência de conhecer a si mesmo. Esse é o potencial terapêutico da cannabis. E ela não só traz um benefício dentro da nossa necessidade fisiológica, subjetiva, psicológica, ela proporciona um bem-estar para o planeta,
ela regenera solo, ela tem a possibilidade dentro das suas fibras de produzir muitas coisas que vão fazer com que o próprio sistema reduza os seus custos, tenha mais durabilidade e possa colher de diversos benefícios que essa planta veio oferecer a cada um de nós. E nesse momento, a gente precisa lembrar o que é que aconteceu nesse passado que hoje a gente vem colhendo. Quem foram? Quais foram? Então peço licença aqui para acessar o movimento pendular, para reconhecer o que é esse passado dentro da experiência das marchas da maconha do Brasil. Oxalá, o Balatá. E aí a gente percebe a importância de uma conexão ancestral, do entendimento de aspectos, polaridades, nossa, feminina, masculina, consciente, inconsciente, luz e sombra, que fazem com que a gente acesse nossa própria divindade através da natureza, dos seus elementos, dos seus símbolos, dos seus arquétipos. E Oxalá abre esse caminho aqui para a expressão de um novo mundo. Essa é a carta do mundo do tarot tradicional e proporciona para a gente esse entendimento de que quando a gente manifesta algo, cria algo que se torna maior que nós, a gente já vai ser regido por um mundo de possibilidades. E aí a gente adentra nessa reflexão. O que é que nesse passado os povos negros, mexicanos, nas fronteiras, nas periferias, vivenciaram dessa resistência de uma cultura de bem-estar, onde a cor da pele e os dotes e os bens determinavam o valor de uma palavra. E isso é o que aconteceu ao longo da história. Foram suprimidos por não serem detentores da economia, por não serem detentores de sobrenomes e direitos de uma branquitude que segue aí no poder e que no processo atual nossa urgência e a nossa necessidade de marchar é pela periferia que está em estado constante de alerta por uma violência, de uma estrutura também de opressão que cria esse mercado paralelo e coloca também toda a comunidade em risco numa guerra às drogas sem sentido, sem fim e sem lógica. Nem recurso, nem estratégia pedagógica educacional, nem de uma forma de sanar qualquer ideia de que os dependentes químicos vão parar a partir de ameaças à comunidade. E isso é, mais uma vez, uma vergonha. E aí a gente olha para o agora, né, e fala, e aí, marchamos nessa urgência e entendendo o quê? Peraí, essa planta terapêutica milenar tem muito a oferecer. Epilepsia, autismo, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, câncer, depressão, ansiedade, glaucoma, inúmeras formas de autocuidado e autoconhecimento, uso terapêutico, medicinal, ritualístico, religioso, industrial, campo das possibilidades. Então, o que a gente está vivendo hoje, né? Marchamos para quê? Para que isso se torne um mercado para poucos, para elite, para quem pode bancar do exterior? O que é que nós queremos atualmente? Direito ao autocultivo, associações com seus habeas corpus, a segurança de profissionais múltiplos que vão ajudar você dentro do seu caso? Então, o que a gente está lutando hoje quando a gente fala sobre cannabis medicinal? Então, vamos lá no campo, comigo, presentes. Qual é o nosso foco agora, né? Que orixá, que força arquetípica pode nos dar uma dica? E vem a deusa Iemanjá, rainha do mar, com suas águas salgadas, purificando os nossos pensamentos densos que muitas vezes não permitem a fluidez das coisas. E ao purificar, põe nosso corpo em movimento através das suas águas que geram esse movimento em ondas.
sempre imprevisíveis, dentro de um padrão natural de serem parte de um fluxo da eterna impermanência das coisas. E ela vem como esse arquétipo da imperatriz no tarot tradicional, que olha a si mesmo, vê o próprio brilho e olha para dentro, né? Não é a imagem que ela transmite, é como ela se vê, é como ela se sente. E o movimento canábico agora, ele está trabalhando muito sobre essa beleza de trazer essa planta como uma planta que a gente vai colocar em diferentes contextos, como a força que está servindo às nossas necessidades de autocuidado, de autoconhecimento. E essa beleza de dar conta de si e do sistema endocannabinoide ser esse maestro que proporciona também essa possibilidade do próprio corpo, do sistema retrógrado, enviar as informações do neurônio pós para o pré e poder proporcionar a cada um uma nova construção neuronal, uma neurogênese que vai dar à mente de cada indivíduo a possibilidade de ver a própria beleza de si, conhecer as suas limitações, aceitar e acolher as suas sombras para construir novas formas de ser a partir do seu centro de beleza. E ela, como uma planta de arquétipo feminino, traz isso para nós. Então o movimento agora da marcha tem a ver com honrar esse amor e honrar os ancestrais, honrar os que vieram antes, para a gente lembrar que as ondas da vida seguem impulsionando a gente para conhecermos a nós mesmos. E aí a gente chega a esse nosso olhar para o que está por vir. O que a gente pode esperar, né? Quer dizer, atualmente a gente tem alguns países que proporcionam uso medicinal e recreativo. África do Sul, Canadá, Colômbia, Croácia, Geórgia, Holanda, Jamaica, Equador, Espanha, Estados Unidos. E dentro dessa nossa experiência, a gente está aqui pertinho do Uruguai, tem Portugal também, onde nós temos facilidade, se quisermos nos aproximar na linguagem, para podermos também entender como é que esses países vêm construindo suas políticas, como é que vêm sendo as relações com as figuras que estão gerindo esses projetos, que tipo de iniciativas estatais e privadas existem para servir também esse acolhimento, essa educação, essa orientação e o acompanhamento para casos e condições mais delicadas. Então é importante que a gente olhe para isso juntos e vibre dentro desse esperançar, né? Que tipo de frequência que a gente pode esperar. E que ao estarmos marchando, ao estarmos nos expondo, nos vulnerabilizando, colocando as nossas pautas para serem vistas, a melhor maneira da gente olhar para a experiência é recebendo, talvez, quem sabe, a força de Egum. E esse arquétipo ajuda a gente a entender a necessidade das mortes, dos fins, dos recomeços, a possibilidade de vivenciar uma nova concepção de si que vem da experiência do espírito. Então, nesse sentido, a gente está caminhando em direção a uma forma de sentir, de reconhecimento na nossa trajetória, onde a gente vai entrar em contato agora com a própria consciência de como fazer uso dessa substância. No que a gente vai investir? Que projetos? Que propostas? Como é que insere a comunidade? Como é que está a retratação? Como é que está essa inclusão? E dentro de tudo que vem sendo construído, conseguir proporcionar, dentro da cultura de paz que a cannabis também propõe para nós, na nossa vivência com ela, consigo mesmo, com a natureza, com os outros, a gente pode estar firmando isso como uma cultura que se expande, que dentro dessa expansão permite uma cultura de regeneração e de honrar a natureza através de uma planta que vem ajudar a gente a se curar em níveis infinitos. Espero que a leitura de hoje, dentro das inspirações que foram trazidas aqui, leve a cada um de vocês essa última imagem de Oxumaré, que é a dica para a gente quando a gente estiver marchando, que a gente olhe para as nossas polaridades, nossas dualidades, nossos processos como complementares, que a gente olhe para a beleza de pautar a diversidade
e conseguir acessar portais de conhecimento quando a gente sai dos padrões, das normatividades, dos preconceitos, com o imprevisível, com o autêntico, com aquilo que veio para ser feminino e masculino, né? Com aquilo que veio dar a possibilidade de a gente escolher transmutar as fronteiras para a gente poder viver a beleza da nossa inteireza. Beijos oraculábicos e que vocês tenham uma boa lua crescente.